teve uma hora que ele chegou para a gente e ele disse o seguinte, que se Catarina Maria, ela sobrevivesse, se ela viesse a nascer e sobrevivesse, ela seria uma criança que ficaria vegetando. Então, melhor que não nasça. Eu lembro muito Conceição dizendo, eu estou guardando tudo que a senhora está saindo, porque Catarina ainda vai saber a importância dela no mundo, para descobrir a ciência. Em 2014 foi quando a gente realmente decidiu que queríamos ser pais. Só que nossos planos não são os planos de Deus. E a gravidez demorou um pouco. E no início da gravidez, eu tinha muito cuidado, porque a gente sabe que principalmente os 3 primeiros meses de gravidez é bem, né, complicado assim. Fiz tudo direitinho, né? Em junho, 3 dias antes do São João, eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo. Como eu trabalhava em uma cidade perto daqui, eu fui atender lá e alguns dos meus pacientes começaram a falar que eu estava muito vermelha. Aí realmente eu fui me olhar no espelho e eu estava um pouco vermelha. No final de setembro, início de outubro, Conceição veio fazer a ultrassom morfológica. E aí, na ultrassonografia morfológica, comecei a ver, o bebê estava todo bem, a cabeça ainda do tamanho normal, mas o cerebelo tinha uma parte mais fina. Terminado o exame, eu conversei com ela. Achei que poderia ser andando walk, mas tinha algo diferente, algo não me convencia que era uma andando walk típica. A gente viu o surto de uma doença parecida com dengue, é o que chama de doença exantemática, que é uma doença com manchas na pele. E dengue ela tem uma sintomatologia, só febre, as manchas pelo corpo, dor no fundo dos olhos. Mas os clínicos, eles estavam vendo que tinha uma nova doença com características de dengue, mas os sintomas clássicos não batiam. Eu queria uma menina, mas que viesse com saúde, eu sempre dizia isso. Aí quando foi fazer a ultrassom que chegou a doutora Adriana disse, é uma menina. Eu ainda pergunto, menina? E eu lembro que eu perguntava assim a ela tem todos os dedinhos? A minha preocupação naquele momento era se ela tinha todos os dedinhos. E naquele momento ela disse, sim, tem todos os dedinhos. Agora ela tem uma alteração neurológica. Linda! Microcefalia sempre existiu. Doenças infecciosas podem dar microcefalia, mas um número grande de casos acontecendo no mesmo lugar, né, com um volume, né, que chamasse atenção a médicos em tal gravidade, isso era alguma coisa extraordinária. Aí a gente começa a perguntar o porquê, o que foi que eu fiz de errado. Meu Deus, eu já tratei tanta gente, eu já ajudei tanta gente. É justo que eu agora venha passar por isso? Quando eu engravidei e que eu olhava aquela situação das mães e que eu tinha crianças com paralisia cerebral também e outros diagnósticos, e eu lembro que aquelas mães chegavam com a criança e eu sempre pedia que o Senhor abençoasse minha gravidez, porque eu acho que eu não tinha condições de passar o que aquelas mães passavam. Eu lembro que quando eu contei para minha mãe, eu lembro que ela me colocou no colo e me acalentou. E disse que o que viesse, a gente ia passar junto. Na mesma noite eu liguei para a Conceição e quis saber o histórico dela, como é que tinha sido a gravidez. Eu disse, doutora, tem uma coisa que eu tenho
que foi bem marcante foi a zika que eu tive entre 7 e 8 semanas. Isso não saiu da minha cabeça, era algo que estava acontecendo e que não estava acontecendo só com ela, porque aí eu lembrei dos casos que a gente tinha visto na maternidade, que a gente na hora não relacionou. E aí a gente começou a chamar esses casos, foi aí que apareceu Jéssica, que era um quadro já mais grave, e aí a ficha juntou. Se está tendo em outros lugares, se é uma coisa nova, e o que é que tem de novo no país? O Zika. E se a paciente teve, então começou a juntar. E no início de novembro a gente coletou o líquido amniótico, levei para coletar o sangue das mães, para a gente também ver o sangue das mães na maternidade. No outro dia cedo a gente foi e enviou o material de Conceição quanto de Jéssica. Na quinta mesmo eu viajei para São Paulo, porque eu estava inscrita em um evento só de neuroimagem fetal. E aí eu perguntei se eu poderia levar as imagens para discutir. E eu queria dividir minhas angústias. Eu levei as imagens, eles olharam. Todo ultrassonografista gosta de ver a paciente. Primeiro falei com as pacientes. Vocês topariam vir ser examinadas por um especialista em cérebro e infecção? Depois eu liguei para a Secretaria de Saúde do Estado, perguntando se eles bancariam a vinda delas do acompanhante. Uma hora depois, a gente começar a conversar, a gente já sabia que elas viriam, chegariam no sábado e no domingo a gente examinaria. A gente avaliou essas pacientes em São Paulo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu recebi um telefonema extraoficial da Fiocruz, dizendo que o resultado tinha sido positivo para a Zika. A gente publicou no dia 5 de janeiro os 2 primeiros casos, que foram esses 2 primeiros, como os 2 primeiros casos de dano neurológico fetais causados pelo Zika vírus. A outra menina que estava participando das pesquisas junto comigo, que também era de nossa cidade, ela foi ganhar neném, a doutora Adriana, ela mandou um WhatsApp para mim bem aflita, dizendo que a situação da criança era bem complicada. No outro dia eu fui fazer um ultrassom, só que o bebê dela já havia falecido e a doutora Adriana não me falou, justamente porque eu estava quase em trabalho já também, começar um trabalho de parto. À noite, quando eu estava na sala, é noticiado no jornal a morte da criança. E algumas pessoas começaram a me ligar, porque falava que era de Juazeirinho e o pessoal achava que seria o meu, né? Mas não, Catarina Maria, ela nasceu no dia 5 de fevereiro. E minha felicidade foi ver ela nascer, ver ela chorar. Assim, eu tava boba, né? Ela nasceu com 2,840 kg, chorou na hora que nasceu, não precisou de nenhum cuidado mais intensivos. Quando eu cheguei no quarto com um pedacinho, ela chegou e assim, ela já rindo, já conhecendo a mãe, aí foi aquela descoberta da mãe. Eu comecei a estimular a Catarina Maria desde o dia que ela chegou em casa. No início eu fazia várias estimulações no dia, questões de alongamento, de mostrar mesmo brinquedos, incentivar essa parte dela, a parte sensitiva também. E Catarina Maria teve essa estimulação desde o início e foi bem estimulada, porque não só era uma vez ao dia que eu fazia a estimulação, isso eu fazia várias vezes ao dia, porque a gente sabe que a estimulação precoce ela é de grande importância e Catarina Maria é o símbolo disso. Claro que quando a gente via aquelas imagens e o cérebro todo calcificado, a gente tinha uma ideia de que essas crianças iam ficar na cama. Desde os 7 meses ela come tudo, né? A sopinha, purê de macaxeira, purê de inhame, todas essas papinhas ela come. Come fruta também, as papinhas de fruta. E ela tem desenvolvido muito bem, a evolução dela está ótima. Está de acordo com a idade. Eu, Adriana Mello, tenho meio que uma missão de conseguir o atendimento ideal a essas crianças. A gente sabe que hoje praticamente nenhuma faz o tratamento ideal. A maioria dessas crianças, quando faz, elas fazem
2 sessões de fisioterapia no máximo. E aí quando você conversa com Conceição, você sabe que Catarina está assim porque ela faz diariamente. Eu acho que o que temos agora é o início de uma história sobre a infecção do vírus Zika com as suas consequências. Então é como se abrisse um capítulo para ser escrito. Atualmente o departamento aqui está com diversos projetos de pesquisa, boa parte dos projetos, se não todos os projetos do departamento, estão focados na biologia do vírus, porque se a gente entende como o vírus está causando aquilo, nós podemos usar, por exemplo, medicamentos para interferir com uma determinada atividade do vírus, como por exemplo a morte celular, e reverter o processo de lesão do tecido. Posso dizer, como epidemiologista, é que se avançou muito, né, entre o momento em 2015, onde tinham só hipóteses do que podia ser, né, até o momento que já se tem um corpo de evidências, um corpo de estudos, já tem dados. Tem muitos estudos que agora já em andamento que vão poder dar resposta em médio e longo prazo. Antes eu imaginava mais o futuro de Catarina. Hoje eu prefiro viver cada dia. Não é claro que a gente pede a Deus que cada dia ela venha tendo essa evolução boa que ela está tendo, que ela venha ser uma criança onde não precise de muitos cuidados, né, cuidados médicos, que venha ser uma criança onde possa brincar, possa estudar, possa ter sua vida normal o mais possível, que é isso que a gente quer, né? Que ela viva a vida dela.